Pessoal, essa aula aqui vai ser as aulas 3, 4 e 5 da disciplina de Introdução à Administração. Nossa primeira aula, aula 3, né, vai ser sobre organização. Então, a gente vai entender agora como é que funciona. Aí eu acho massa. Falar de administração, para mim, eu me realizo. Eu acho entender como é que funciona, de fato, uma organização. Gente, é porque, assim, às vezes, a gente pensa que é só a teoria. Mas, gente, vocês vivenciarem uma prática disso daqui, vocês vão entender, pô, tudo que já eu falava é assim, é assim. Então, quando vocês entenderem, quando vocês entrarem numa empresa e começar a ter um senso crítico, organizacional, você começa a entender como é que funciona a prática da administração. Sabe que eu faço contabilidade hoje porque eu preciso entender a administração melhor. Eu não faço contabilidade para mim saber ser contador. Eu faço contabilidade para me entender as aulas de administração. Porque muitos relatórios contábeis, a gente precisa entender, né? Analisar. E aí, para analisar isso, eu preciso saber de onde vem. Eu sou muito curioso com isso. Eu preciso, por que é que, sei lá, o balanço patrimonial na disciplina, porque é de contabilidade, porque é que o balanço patrimonial é composto, o ativo é composto de bens mais direito. Isso para mim, enquanto administrador, já vem pronto, mas eu quero saber por quê, então por isso que eu fui fazer, entendeu? Então é bom a gente despertar o senso curioso. Então, quando a gente fala de administração, a gente fala de um mundo de coisa, né? A gente fala de um mundo de coisa, um mundo de informação. E aí, é um mundo. Gente, vocês observarem naquele evento que a gente fez naquele dia em alusão ao dia do administrador, quando a Conceição falou, nessa pandemia, o profissional mais atuante foi o administrador. Né? Porque ele é quem tem um senso disso, de organização. A gente é quem tem esse senso de organizar, de pensar estrategicamente e agir mentalmente. Então, isso é quem tem um senso, isso é o senso que a gente precisa ter. Então, todas essas estratégias durante essa pandemia foi uma estratégia de gestão, né? A má gestão do nosso país, para alguns, a boa gestão do nosso país, não estou sendo radical, para outros, sei lá, enfim. O que entende disso, entende daquilo, são pensamentos de gestão. A forma que Isna está tratando a volta das aulas de vocês é um pensamento gerencial. Então, tudo isso é gestão, tudo isso é administração, tudo isso é pensamento, tudo isso é organização. Tá certo? Então, nossa aula 3, a gente vai falar sobre organização. Gente, existem 3 funções básicas quando se fala de administração. A primeira função é a operação, a terceira função é o marketing, a gente não faz a administração sem marketing. A segunda função, desculpa. E a terceira função é a finanças. Então, essas são pilares, são molas mestres para se falar de gestão, para se falar de administração. Então, operação, vocês lembram quando eu falei para vocês na aula passada sobre aquela pirâmidezinha, operação, planejamento estratégico, planejamento operacional, estratégico e tático. Então, a operação é a mola mestre do negócio, é a produção, é a fabricação, é a prestação de serviço. Então, tudo isso é a operação, é quando o negócio começa a acontecer. A outra função essencial é o marketing. Dentro do marketing, a gente abrange inúmeras coisas, comercial, a distribuição, que é a logística, a própria venda do produto, a compra do produto, a divulgação do produto, a forma de como a empresa vai aparecer. Então, tudo isso é a mola marketing, a mola comercial do negócio. Né? E, obviamente, sem dúvida nenhuma, eu digo a vocês, sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, né? A finanças. A finanças é uma área da gestão, uma área da administração, que se não tiver, né, os pingos nos is, o A mais B, o negócio igualzinho, o negócio correto, de verdade, nenhuma das molas operacional ou mercadológica vai andar. Né? A finança, gente, é tão fundamental na administração, porque é através dela que você consegue fazer marketing, você consegue fazer operação.
né? Se eu não souber como é que está o financeiro da minha empresa, eu não consigo contratar ninguém. Se eu não souber como é que está o financeiro da minha empresa, eu não consigo comprar matéria-prima, a operação aí. Se eu não souber como é que está o financeiro da empresa, eu não consigo fazer propaganda ao marketing. Se eu não souber como é que está o financeiro da empresa, eu não consigo vender. Como é que eu dou prazo ao meu cliente se eu não sei qual é o PMP? O meu prazo médio de pagamento. O PME, prazo médio de recebimento. Se eu não tiver esses cálculos, né, exatos, né, e aí financeiro é matemática, e matemática você sabe que é exata, né, eu não consigo fazer, eu não consigo vender direito, eu não consigo comprar direito. Então, o financeiro, eu considero, eu sempre trabalhei no financeiro, sempre, sempre, sempre. Minha vida toda de trabalho foi financeiro, tirando alguns dois empregos que era comercial, mas o restante dos meus empregos sempre foi gestão financeira. E eu acho que fundamental. Eu lembro da Projeto, da empresa que eu trabalhei, que eu gerenciava a construtora, até para comprar o carvão para levar para a obra, teria que passar por mim para eu saber se realmente dava para comprar o carvão. Então, tem essa mola importante, que é a parte financeira da organização, para poder trabalhar. Agora, obviamente, quem é que paga o financeiro? É o marketing, é a operação. Quem paga o setor são as outras áreas. Então, é justamente isso daqui que eu quero falar para vocês. É um negócio desse, é uma estrutura formal, né? É uma estrutura organizada que uma coisa se encaixa na outra e aí a gente começa a fazer gestão, começa a fazer administração, tá certo? Então, as três diferentes funções organizacionais são essas, se eu perguntar numa prova, são essa: operação, mercadológica e finanças. Então, essas são as variáveis, a mola base, né? O básico para se fazer administração. Tá certo? E ainda tem as funções de apoio, que são necessárias para que as funções principais se desenvolvam eficazmente. Pessoal, contabilidade, manutenção, pesquisa e desenvolvimento, atividades legais, atividades burocráticas, a própria engenharia, compra, relações humanas, relações públicas, relações empresariais, concorrência, mercado. Então, tudo isso são funções, né, que dentro da área organizacional, da área administrativa, da área gerencial, são funções de apoio. Pronto, aqui, ó. Já imaginou fazer finanças sem fazer contabilidade? É impossível. Já imaginou eu ter um recursos humanos na empresa sem ter pessoas? É impossível. Já imaginou eu ter um marketing na empresa sem fazer pesquisa de desenvolvimento? É impossível. Né? Já imaginou eu ter uma contabilidade na empresa sem entender sobre o direito empresarial? É impossível. Né? Já imaginou ter um departamento pessoal na empresa sem entender um pouquinho sobre a burocrática, né? A parte burocrática também é impossível. Já imaginou eu ter uma contabilidade empresarial ou uma empresa, né? Um comercial, desculpa, sem entender sobre como é que compra e como é que vende? Você sabe que numa empresa comprar e vender não é simples. Comprar e vender tem toda uma história para que você consiga fazer isso eficazmente. Então, isso são funções de apoio que nós, gestores, que nós, administradores, temos que ter para melhorar o processo gerencial. Gente, eu digo a vocês, se todas as empresas que existem no mundo pegasse a teoria e levasse para dentro da empresa, porque às vezes você monta uma empresa sem saber, desculpa até a expressão, PN, de gestão, de administração. E aí a empresa quebra. Confunde capital do sócio, capital da empresa, confunde a gestão financeira com o departamento pessoal, que não é mais a mesma coisa, confunde o recursos humanos com o departamento pessoal, que hoje também não é mais a mesma coisa, confunde a contabilidade com o departamento financeiro, que hoje não é mais a mesma coisa, confunde o marketing com o comercial, que também hoje não é mais a mesma coisa. Então, tudo isso são áreas da gestão que a gente consegue solucionar e moldar para melhorar o processo de entendimento de administração, processo de entendimento administrativo, gerencial, tá bom? Tá certo? Passando para frente. E aí a gente tem os administradores funcionais, né? E os administradores gerais. Então, são as pessoas que são formadas na administração que são pensadas dessa forma. Responsáveis, os administradores funcionais são responsáveis por as funções
funcionais são responsáveis por uma das funções principais ou de apoio, e os administradores legais supervisionam a unidade ou uma divisão operacional completa, incluindo todas as atividades funcionais dessa unidade. Imagine que a gente tem o gestor financeiro, a gente pode ligar aqui administradores gerais, e a gente tem o gerente financeiro, que é administradores funcionais, que está ali na operação do negócio. Imagine que a gente tem o marqueteiro, que é o profissional do marketing, que a gente pode ligar aqui à administração geral. Imagine que a gente tem a galera do comercial, que faz a publicidade, que faz o negócio acontecer, que são os administradores funcionais. Então, são áreas ligadas, aí você começa a entender e organizar na cabecinha da gente como é que funciona a administração. Então, é algo ligado uma coisa à outra para que a coisa se encaixe direitinho e façam as coisas acontecer. Tá certo? Passando para frente. O administrador age como agente de mudanças, né? E aí os administradores devem se focalizar, né? O profissional da administração deve focalizar no futuro para poder preparar a empresa para enfrentar os novos desafios. Então, já imaginou se com uma coisa dessa como a Covid-19, o Covid-19, os administradores, os gestores, não focassem, não entendessem que existe algo futuro sobre isso, a forma de como o mundo vai ser agora, a forma de como a gente vai agir, a forma de como as aulas estão acontecendo, a forma de como as empresas... Vamos lá, o Boticário, um exemplo clássico é o Boticário. Pegou o home office e transformou em algo definitivo dentro da empresa. Então, são agentes de mudança, né, futura, que ficou hoje no presente. Então, quem pensava na vida que home office era uma coisa, né, tão presente na vida da gente? Empresas iriam pegar o home office, e transformar em algo real, em algo físico, em algo clássico, em algo existente. Então, isso são pensamentos administrativos como agente de mudança, né? O administrador deve estar focalizado no futuro para poder preparar a sua empresa para enfrentar os novos desafios, novas tecnologias, novas condições de trabalho e cultura, novos produtos e serviços. Além disso, o administrador deve pensar globalmente, né, amplamente, e agir localmente, atuar dentro da empresa. Ele tem que ver o mundo e trazer esse pensamento para dentro da empresa. Ter espírito empreendedor, aceitar desafios, assumir risco, possuir um senso de inconformismo sistemático. Somente assim podemos conduzir uma empresa para o sucesso. Então, esses são as coisas que nós, administradores, precisamos conhecer para trabalhar o pensamento administrativo. Então, pensar globalmente, vou até colocar aqui de vermelhinho, e agir localmente. É trazer o que o mundo está me dando e trazer para dentro da minha empresa. Tá certo? Então, esse é o pensamento administrativo como agente de mudança. E aí, a organização, né? O que a gente pensa, né? Organizar é determinar os recursos necessários para atingir um objetivo. Isso é organizar. Estruturar os recursos em grupos, atribuir tarefas, que é conhecido como delegar funções, liderar, designar responsabilidades e delegar autoridades. A função organizar define uma estrutura formal de uma empresa. A função organizar é tão importante que se você não organizar a sua própria vida, você não é nada. Se você não organizar um tempo para fazer isso, outro tempo para fazer aquilo, você não é nada. Se você não organizar o seu dinheiro que você recebe no final do mês para fazer isso, isso e isso, pagar água, luz, feira, você não faz nada. Então, a organização está presente na vida de todos nós, imagina, dentro de uma empresa que é um composto organizado de várias coisas. Então, se a gente não tiver essa noção, né, da organização dentro de uma entidade, dentro de uma empresa, a gente não consegue fazer a administração. Então, é determinar recursos necessários para produzir um objetivo, estruturar os recursos em forma de grupo, as áreas da empresa são organizadas. É atribuição de tarefa, designar responsabilidades, delegar autoridade, enfim, inúmeras coisas. E aí vem a divisão de trabalho, né? A gente tem aqui, vou colocar até um exemplo, né? Análise dos objetivos, divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho vai ser dividida em divisão de responsabilidade e definição de autoridade.
Então, o que é responsabilidade? Responsabilidade refere-se às obrigações contratuais. Você é responsável pelo financeiro, você é responsável pelo marketing, você é responsável pelos recursos humanos. Você é responsável. Refere às obrigações contratuais. Eu fui contratado para ser responsável por esse setor. Setor A, setor B, setor C. Recursos humanos, marketing, enfim. Você foi contratado para isso. É uma responsabilidade. E a definição de autoridade. Né? A autoridade é o direito para fazer alguma coisa, tomar decisão, dar ordem, requer obediência ou simplesmente o direito de desempenhar um trabalho designado. A responsabilidade não pode ser delegada, a autoridade sim. Então, digamos que você foi contratado para ser gestor de marketing. Contratado. Agora, quais são as minhas funções dentro da gestão de marketing que eu vou executar? Então, isso é a autoridade que foi me dada. E aí a responsabilidade é justamente isso. Não, difere muito da autoridade. A responsabilidade é algo legal, contratual, com o qual você foi contratado para fazer, e a autoridade é aquela função que lhe foi delegado dentro do setor que você foi contratado, dentro da sua responsabilidade. E aí, diante disso, a gente vai entender o desenho de uma estrutura organizacional, ou um organograma, próxima aula também, organograma. E aí, dentro dessa divisão do trabalho, a gente vai entender essa estrutura organizacional, né? Ou um organograma, que nada mais é do que isso. Deliberadamente, planejada pela empresa, representada pelo organograma. Mostra os aspectos chaves, inclui divisão de trabalho, via de comando, unidade de comando e níveis de administração. Então, você pega a função que você foi responsabilizado e delegado e começa a montar o organograma. Quem responde a quem faz o quê, qual é a função de cada um, quem faz aquilo, quem faz aquilo. Então, isso é a estrutura formal, é a estrutura organizada de uma empresa. Estrutura formal e estrutura informal é aquela relacionada às relações sociais e interpessoais. E aí não vem ao caso a gente falar de estrutura formal, informal, porque a gente tem que pensar na estrutura formal, que é justamente isso, informal. Não vem ao caso falar da estrutura informal, porque eu quero que vocês entendam sobre a estrutura formal, que é justamente esses níveis de organização que a gente consegue fazer. Porém, ainda existe também os fatores, as estruturas informal, que são variáveis dentro de uma organização também, e fazem com que atrapalhem um pouco a organização, e atrapalhem um pouco a divisão, a delegação, a função de cada pessoa, cada coisa dentro de uma entidade. Então, alguns fatores que podem influenciar ou atrapalhar, né? Interesses comuns, a disputa pelo poder, os defeitos de uma possível estrutura formal, a flutuação do pessoal dentro da empresa, seja o entra e sai de pessoas atrapalha, né? E os períodos de lazer, enfim, tudo isso atrapalha essa estrutura formal. E aí, e aí tem dentro dessa estrutura formal, que é essa que eu falei para vocês, formal e organizado, tem essas ligações, né, que aí a gente já entra um pouquinho na aula de organograma, que é a via de comando, que retrata a relação autoridade e responsabilidade, que é um dos setores subordinados de toda a organização, e a unidade de comando, que é um princípio pelo qual cada empregado em uma empresa se reporta e recebe ordens só de um superior imediato. Então, começa a se organizar a empresas dessa forma. Tá certo? Então, essa eu queria falar para vocês sobre a aula de hoje, organização, né? Como é que a empresa se organiza, desde o princípio até a ilustração, podemos dizer assim, de um organograma. Tá certo? Próxima aula, a gente já entra nas áreas funcionais da organização. Essa disciplina para a próxima aula, tá bom? Parar aqui a gravação.